que alegria de novo, né? A gente faz uma pausa, sim, volta. Os compromissos do dia a dia, né? A agenda da gente é uma loucura, né? E corre daqui, corre dali. Não tem jeito, não tem jeito. E aí eu sempre comento quando eu chego aqui, como a gente faz esse horário mais cedinho. Hoje eu recebi, né, um presente na vinda por conta desse amanhecer maravilhoso. O céu tá lindo hoje, sim, né? Eu saio de Ribeirão ainda meio no escurinho. Quando a gente chega aqui, durante o trajeto, é maravilhoso a gente contemplar essas belezas que só o interior tem, né? Sim, cidade, por conta da poluição, dessas coisas todas, não presenteia mais a gente com isso. São dois momentos, o nascer do sol e o pôr do sol, né? Ontem eu parei, a hora que eu cheguei em casa, assim, na rua de trás de casa, que faz assim, fundo com a rodovia, eu parei na rua para fotografar o pôr do sol, porque tava uma coisa esplendorosa, assim, né? Sim. E eu falo que a natureza é a inspiração de quem escreve. Eu, nas minhas horas vagas, que não são muitas, eu escrevo conto, poesias, já há muito tempo, assim, surgem umas coisas, né? E eu falo que vira fonte de inspiração, sim, né? Sim. Doutora Fernanda, hoje vamos abordar um assunto, até a gente estava conversando aqui em off, né? Tem surgido muitos casos de doenças respiratórias. E não só, né, Fábio? A gente está vivendo, principalmente agora que a gente está passando por esse momento muito seco, né? Agora começa, né? Aquele clima seco, queimadas, fumaça. E tá demais, né? Na nossa região a gente tem, entre aspas, aqui a sorte, né, de viver isso muito intensamente de julho em diante. Agora, a partir de agosto até outubro, começo de novembro, quando a gente imagina que comece a chover de fato, a gente passa por esses desafios, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje, além disso, é que muitas vezes a gente recebe as queixas de alergia, de sintoma respiratório. Aí a pessoa chega num pronto atendimento, como a gente recebe aqui no hospital, né? E aí faz todos os exames, porque tem dor de cabeça, tem coriza, tem tosse, tem vários sintomas que falam a favor de alguma doença que seja até viral ou bacteriana, e por fim faz os exames e não é nada, né? Nesse sentido. E o nosso corpo, ele tem muita conexão com absolutamente tudo. E a gente falou muito aqui nesses últimos dias por conta das ações das canetas, né? Das medicações, tanto para diabetes como para emagrecimento. E hoje eu quis trazer essa abordagem com relação ao sistema respiratório. É lógico que existe muitas causas que são patológicas mais profundas, como as sinusites, as rinites verdadeiras, esses sintomas, e até as virais, né? A gente fala muito, teve uma leva muito grande assim no último mês e meio, das influenzas, das gripes muito fortes, né? Tivemos casos de influenza A, influenza B. Muitos. E já tivemos casos até de combinado. A pessoa vai fazer um teste, descobre que está com influenza com Covid, por exemplo. Teve, né? Nos idosos e nas crianças, o vírus sincicial, que a gente chama de RSV, né? O vírus sincicial respiratório, também, principalmente nos recém-nascidos e nos idosos, nos jovens há mais tempo, né? Ela é comum e é grave. Mas a gente também tem aqueles sintomas que nascem de outros lugares. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma sinusite há, sei lá, X anos, eu não curo com nada. E já tomou, normalmente quando é sinusite, a causa é bacteriana e às vezes se torna crônica, né? Mas às vezes não é só isso. A gente tem a questão emocional do sistema respiratório, que ele significa
a sua capacidade de trocar com a vida, né? Quando a gente respira, faz a inspiração, que a gente põe ar para dentro, nós estamos trazendo para dentro tudo aquilo que vai manter o nosso corpo vivo, né? E quando a gente traz o ar limpo, quando nesses segundos que ele passa pelo nosso pulmão, que é o nosso grande filtro também, né? Quando a gente devolve com a expiração esse ar que a gente já processou, a gente devolve o ar sujo, que é o gás carbônico, dentre outras coisas, né? E normalmente as doenças que a gente tem no sistema respiratório, elas falam muito dessa troca com a vida. E quando eu falo de alergia, de infecções do sistema respiratório, eu inconscientemente estou dizendo que eu estou em atrito com essa minha troca com a vida, né? E para esses casos das alergias e dos sintomas respiratórios que nascem de outro lugar que não seja esses que a gente disse, que nascem, por exemplo, das intolerâncias alimentares. A gente já falou aqui que o nosso intestino é um ser muito inteligente, né? O nosso outro cérebro. Quando o meu corpo ele passa por processos de tanto eu me alimentar de forma errada, né? E que eu faço microlesões nesse meu intestino por conta da minha má alimentação ou da minha não ingestão de água. E de novo aqui, a gente está passando por um momento de extrema secura, assim. A gente tá com uma umidade relativa do ar muito baixa. A gente já normalmente, por morar nessa região, já tem que se hidratar melhor. Agora, então, atenção máxima. Atenção redobrada, né? Sim, porque a gente também precisa manter úmidos as nossas mucosas, os nossos olhos, facilitar a nossa digestão, né? Com a ingestão de água, enfim. E aí, quando eu faço isso com o meu intestino, sem eu perceber, porque tudo é invisível, que eu causo microfissuras no meu intestino, que a gente vai chamar depois de permeabilidade. Aquilo que eu como e que por algum motivo já me causa alguma reação, quando eu tô com o intestino permeável, aquilo que não é muito legal cai na minha corrente sanguínea. E aí o meu sistema imunológico, porque não era para ele cair na corrente sanguínea, era para ele fazer o curso normal da digestão, enfim. Eu provoco uma reação histamínica. A histamina, ela é um componente que ela causa um alto grau de inflamação no nosso corpo, né? E a inflamação não é só aquilo que necessariamente vai doer. A gente atrela muitas vezes a questão da inflamação. Eu tô com o pé inflamado, tô com, por exemplo, uma espinha inflamada, porque a gente tá vendo. E nesse caso dessa reação histamínica, a gente não tá vendo, mas tá lá no nosso corpo, no nosso sistema imune. Por exemplo, tem a questão da pneumonia silenciosa, né? Exatamente. Não tem dor alguma quando começa a vir febre, mas de onde está vindo, quando vê, já está com os pulmões completamente tomados. Acontece muito com crianças, com idosos. Sim, porque às vezes tem pessoas que têm mais resistência até, né? Mas quando a gente está falando desse movimento, a gente vai sentir normalmente no rosto, por conta da rinite, da sinusite, né? Eu recebi essa semana uma mãe que ela falou assim para mim: meu filho, ele tem sinusite praticamente desde que ele era muito pequeno, o menino tem 9 anos agora. E espirra muito, e tosse muito, e já tomou tudo quanto foi medicação, já fez inalação, já fez isso, já fez aquilo. E a gente às vezes pensa até em questões cirúrgicas, né? E
E aí eu falei assim para ela, do que é que ele se alimenta? Porque se eu tenho algum tipo de intolerância alimentar, eu vou fazer uma ligação entre esse eixo intestino-pulmão. Se eu tenho alguma intolerância alimentar, eu vou provocar, através dessa minha, muitas vezes, permeabilidade intestinal, um processo inflamatório alérgico. E aí, quando eu tenho esse aumento de histamina correndo no meu sangue, ela vai ativar o meu sistema imunológico muito mais rápido. E aí vai criar, muitas vezes, esse mal-estar nos seios da face, onde eu tenho muito acúmulo de muco. Ou então vai me provocar às vezes, eu sempre falo para os pacientes, né? Se você tá sentindo, e o corpo dá sinais, porque a gente sente, tô me sentindo estranho, comi alguma coisa, não me caiu bem. Preste atenção naquilo que você sente no seu corpo, né? Toda vez que eu como X coisa, nossa, eu espirro tanto. Eu tô comendo X coisa, dali um pouco meu nariz escorre. Eu tomei não sei o que lá e me deu dor de barriga, me deu diarreia, né? Ou então aumenta a quantidade de muco nas fezes. E uma coisa que é muito importante, eu falo que as nossas fezes, né, o nosso cocô mesmo, você tem que olhar para ele porque ele denuncia se o seu corpo está saudável ou não. Sim. E isso tem de deixar de ser tabu, né? Então, a forma, a consistência, a cor, se tem muco, se não tem, se o alimento está inteiro, se não está. Aí, às vezes, a gente está falando isso, a pessoa fala, mas que coisa desagradável, né? Nojenta. Não, isso é saúde. Exatamente. Isso é saúde. Às vezes tem sangue nas fezes. Exatamente, a gente já falou disso aqui, isso, né? Os veículos hoje, nesses últimos dias eu tenho visto muita campanha falando desse olhar para o intestino, falando, olha, qualquer alteração no formato das suas fezes, na espessura, tem sangue, o cocô tá preto. Se você tem as fezes negras e você não está tomando nenhum composto à base de ferro, procure ajuda, um médico, faça um exame. O exame para investigar o sangue oculto nas fezes, mesmo para quem não tem convênio, não tem uma consulta, não tem nada, é um exame extremamente barato e ele pode salvar a sua vida. Principalmente, antes a gente falava a partir dos 50 anos. Mas hoje eu já ouso dizer que a partir dos 35 que você faça. Pelo menos como rastreio. Mudou muito, né? De anos para cá, muitos jovens, podemos dizer assim, muitos, na faixa de 25, 30 anos, com um problema de câncer. E a nossa alimentação para falar claramente, é um horror, né? Porque a gente tem tempo para tudo, menos pra gente. Então, come qualquer coisa, qualquer hora, de qualquer jeito. Não mastiga, engole. Se a gente tivesse ideia do esforço que o nosso organismo tem que fazer quando eu não mastigo o meu alimento, o meu estômago trabalha triplicado. Porque ele tem que fazer o papel que o meu dente não fez. E por isso é tão importante cuidar dos dentes. Também. Nossa digestão começa na boca, na mastigação, né? Conjunto, né? Total. Tem as enzimas salivares, elas, com a sua mastigação, ela vai ajudar a quebrar aqueles alimentos grandes em porções menores, para você poder engolir também, não engasgar. E aí acontecer todo o processo de trituração, de formação daquela massa, que depois vai para o intestino, absorve aquilo que precisa. E aí o que não precisa é jogado fora no formato das fezes. E o nosso intestino é longuíssimo, né? Um intestino normal, ele tem mais de 6 a 8 metros de comprimento, tudo enroladinho lá dentro de você, funcionando perfeitamente. E a gente não pensa nisso, porque a gente não vê, né? Então, se você tiver qualquer sintoma respiratório prolongado,
Já fiz exame, já fiz raio-x, já tomei remédio, já consultei, e às vezes é o que você disse, pode ter as questões patológicas silenciosas, pode, mas às vezes não é. E eu tenho outros sinais no meu corpo. Por exemplo, é respiratório, eu sinto um desconforto respiratório, mas às vezes eu tenho urticária, eu tenho algum tipo de coceira. E a gente percebe isso nos lugares mais quentes, né? Assim, dobra de braço, de perna, sola de pé, couro cabeludo. Ah, eu tenho sintoma respiratório, mas eu também tenho diarreia todo dia. E aí vale a pena a gente prestar atenção naquilo que a gente está pondo para dentro, justamente para observar se não é essa questão da hiper quantidade. Prestar atenção que come todo dia e sempre quando come alguma coisa dá algum tipo de reação na sequência. Sim. A gente vê nas intolerâncias alimentares, por exemplo, é muito recorrente que a gente tenha isso com o leite derivados, com as farinhas, né? E às vezes algumas proteínas. Tem muita gente que tem intolerância, não chega a ser alergia, que alergia é outra coisa, mas quando é esse tipo de intolerância, tem uns sinais, né? Eu, por exemplo, houve um tempo, mas agora eu já consegui me livrar disso, mas houve um tempo que eu tinha intolerância tão alta à lactose, que era tomar um leite X qualquer, ou um derivado, eu tinha enxaqueca instantânea. E esse mal-estar respiratório também, a rinite, a sinusite. Aconteceu um fato comigo, doutora, há muitos anos atrás. Eu comia pão, principalmente o caseiro, não dava 20 minutos, começava a vir aquela dor de cabeça forte, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, aqui bem na testa, né? E vinha latejando, e já dava aquela ânsia de vômito. Enquanto eu não vomitava aquilo, e quando vomitava, era a mesma coisa que tirar com a mão. Eu percebia que sempre quando eu comia pão e pão caseiro, fui ao médico, eu falei, o que você come? Você percebeu se você come alguma coisa? E dessa falou, doutor, eu percebi. Eu comer pão, principalmente o pão caseiro, né? Vem essa enxaqueca forte, enquanto eu não vomito, que eu não limpo o estômago, né? Não melhora. Eu vomitar, tira com a mão. Ele falou, olha, o seu problema, essa enxaqueca, é fermento. E o fermento é um veneno para quem tem enxaqueca. Fiz o tratamento na época, graças a Deus, né? Hoje, enfim, o pão francês, qualquer pão eu posso comer hoje que não me dá mais esse problema. Mas na época era o fermento. E a gente precisa estar sempre atento, né? E aquilo que a gente come. Esses alimentos, a gente já falou disso aqui até por conta do que a gente falou das canetas, mas isso que é super ultra processado, os alimentos muito industrializados, eles têm uns compostos que eles provocam essas reações no nosso organismo. E quando eu falei com essa mãe que relatou isso para mim, ela foi procurar um exame para alergia respiratória. A gente tem muitos exames que falam a favor disso. Então, tem lá... e principalmente quando é criança, os médicos eles pedem um exame para alergia. Tem bicho em casa? Tem gato, tem cachorro? Então, tem lá para o exame da alergia para o pelo do cachorro e do gato, para a pena do passarinho, para o pó, para fungo, para ácaro, para inseto, XYZ coisas. E, na verdade, ainda explora-se pouco essa questão da intolerância alimentar, que causa esses sintomas também. E fora isso, a gente também está falando de emoção, né? Quando eu falo de sintoma respiratório, eu estou falando da questão psicológica, psicossomática, mental, é a minha troca com a vida. Se numa situação extrema, quando a vida vai embora, o
que acontece? O corpo para de respirar, né? Então, a respiração, ela tem essa ligação irrefutável com a vida. Assim como quem tem diabetes e o emocional, né, altera tudo, também o emocional pode alterar outras coisas. Muito. Quando eu falo desses sintomas respiratórios, a rinite, a sinusite, a faringite, todas essas ites aí, e tem muitos pacientes que procuram a gente, tanto no laboratório para fazer os exames, que já passaram pelo médico e tudo, mas principalmente dentro do consultório, nas terapias, os maiores episódios de sinusite que eu vivi como indivíduo, né? Porque eu também já passei por isso, e quando a gente fala porque viveu, dá mais autoridade, né? Mas o que eu vejo muito nos pacientes, a pessoa que guarda muita mágoa, que guarda muita raiva, quando a pessoa tem aqueles sintomas, tá sempre com dor de garganta, tá sempre rouca, ou tosse, ou espirra, né? Tem as condições ambientais, lógico, a gente tá com o céu muito particulado, por exemplo, de poeira, porque não chove, tá seco, não sei o quê, a tendência que a gente tem a esses sintomas é alta. Mas quando eu não falo aquilo que está entalado, quando eu sinto muita raiva e guardo, quando eu sinto muito medo por uma situação X qualquer, isso vai se acumular nesse meu sistema respiratório, que é a troca com a vida, né? O medo e a raiva, e a sinusite principalmente, porque a sinusite, além de tudo, ela dá um gosto horrível na boca, porque fica aquele monte de secreção ali. E muitas vezes a pessoa, por conta disso, acaba tendo mau hálito. Tem o aspecto da secreção da sinusite é feio, escuro, é fedido, tem um odor forte. Então o medo tem essa característica. E o medo instalado ali, porque o que acontece quando eu sinto medo? Muitas vezes eu não posso falar. Quando eu sinto raiva, às vezes eu prefiro me calar e não expressar aquilo que eu estou sentindo para não piorar uma situação. E isso é completamente inconsciente. E aí eu estou tratando com medicação, e não que não deva se procurar um médico, ao contrário, deve-se. Mas eu preciso olhar para outros aspectos do meu ser, tanto na minha alimentação como na minha emoção, o que é que pode estar causando aquilo. Exatamente. 7h40, intervalo. A minha filha, desde quando tinha uma reação alérgica,